começou com o olho roxo, levei um tombo, machuquei a testa, agora está descendo para o olho, estou com o olho roxo. Hoje nós vamos falar de astrologia psicológica, mas usando da relação que eu ouvi num vídeo bem interessante do professor Vitor Lima, que é um filósofo, ou professor de filosofia, onde ele trouxe particularidades do livro Príncipe de Maquiavel, onde mostra que, com certa sabedoria, por conta da vivência da época em que viveu Maquiavel, ele escreveu um livro que era quase um manual de como que se devia tomar conta do reinado, do principado, da região onde se vivia. E aqui eu não quero falar de políticos. Toda família tem um comandante. Toda família tem um comandante em algumas pessoas que passam como a Câmara dos Deputados, que vão dar opinião, que vão contra-argumentar, que vão querer dizer o que gostam, o que não gostam. Então, dentro de cada casa, dentro de cada trabalho, dentro de cada local, existe uma sociedade onde existem os comandantes, os que dão piruada e os que são levados sem perceber pela vontade de alguns. Então, embora a arte da política de Maquiavel seja o ponto central, tem que imaginar que eu estou falando da casa de qualquer um. Bom, nesse vídeo, então, o professor Vitor Lima me traz tanto passagens do livro Príncipe, onde Maquiavel fala dos comandantes, os príncipes bonzinhos e os príncipes mauzinhos, mas para dar ideia de como que isso se dá, ele também fala de uma fábula, onde bem ou mal se divide as pessoas entre o leão, a raposa e o veado. O leão doente fez a raposa enganar o veado vir para a caverna, para o leão comer e não morrer de fome. Então, o leão, com a sua agressividade, faz o que precisa ou faz o que quer. A raposa, com as suas artimanhas, serve aos fortes e enganam os ignorantes, e os ignorantes, por vaidade, petulância e pretensão, acabam sendo enganados tanto pela raposa ou com medos dos fortes. Então tem esses três. Então o Maquiavel fala que o príncipe que é bonzinho se dá mal, o príncipe que é mauzinho se dá bem porque consegue alcançar os seus objetivos. Mas entenda bem, o ego vê essa vida como a única. Então ele se dá o direito de tirar proveito nessa vida. A alma, que sabe que é eterna e sabe que essa vida é um piscar de olhos na eternidade, é só uma aula de aprendizado, onde ele resgata vidas passadas para resolver nessa, para na próxima ser diferente. Ela sabe que tem que usar do tal do livre-arbítrio, que é dado a ela e não ao ego, para combater o ego. Então, o malzinho, que vai conseguir fazer o reino maravilhoso, mas, por outro lado, o melhor dos palácios, o melhor dos haréns, o melhor do isso, o melhor daquilo para ele mesmo, não usa de empatia. E na morte, quem o julga? A própria consciência. Quem vai lhe julgar? A própria consciência. A consciência vai lhe julgar se você foi agressivo demais? Sim. A consciência vai lhe julgar se você foi ignorante, prepotente
orgulhoso, vaidoso, e por conta disso se deixou levar na mão de quem lhe comandava, entre aspas, você se deixou. Vai lhe cobrar. E o astuto? O astuto tem dois. Aquele que tirou proveito próprio, a consciência vai jogar ele para o umbral junto com o agressivo e junto com o ignorante. Mas o astuto que usou de empatia para servir a comunidade dele, a família dele, a sociedade dele, isso não. Por quê? Porque a consciência dele vai estar limpa. A consciência dele não vai falar, tu errou, mané, tu vai para o umbral. Não, a consciência vai falar, olha, tudo bem, vamos tirar uma outra aresta aqui, mas pode subir para a colônia, que lá você vai se comportar. Então, a vida, ou você olha pelo ego, e pelo ego você arruma todas as desculpas possíveis e imagináveis para fazer o que quiser, ou você olha pela hora da morte, onde a tua consciência vai lhe julgar para saber o que vai fazer com a tua alma. Quando fala o véu do esquecimento e te faz esquecer as cagadas que fez, fica as lembranças das soluções. Então, o importante é o agressivo servir a todos, o astuto servir a todos e o ignorante procurar um bom professor. Porque, do contrário, vai cair nos venenos do budismo. Qual é o veneno do budismo? O apego, que você se apega nas coisas que você está vivendo e não quer continuar a vida. Apego à família, apego aos vícios, apego ao gosto, apego à materialidade, e não aceita virar alma depois da morte. A ignorância, que acha que você pode ser o que você quiser, desprezando a frase do Pai Nosso que fala, venha a nós o vosso reino, todos são dele. Então você não pode maltratar alguém que também é dele. Então, como é que é? Me perdi. O apego, a ignorância e a agressividade. A agressividade que agride, que não dá a outra face, que está sempre pronto para dizer que tem razão, porque tem teima, porque tem egocentrismo, porque tem exigências nos signos que montam o seu ego. Aí, novamente, o ego dando valor a ele, não à sua alma que continuará viva. E quando tu morre, tu continua naquele pesadelo que não sabe o que está acontecendo, mas se pega nos venenos que o budismo explica, o budismo ainda vai trazer um outro que vai dividir com clareza essa história da astúcia. A astúcia em prol de si mesmo, astúcia em prol dos outros. O budismo fala que, além desses três venenos, ainda tem aquele que você utiliza na hora que você achou que devia fazer, porque era um momento mais aceitável. Aí você inventa um aceitável. Mas, no fundo, se esse aceitável está tirando proveito e não servindo de amor a sem escolher a quem, não servindo de não julgar para não ser julgado, não servindo para dar a outra face para não ficar agressivo, dizendo que é você que está certo, o negócio embola. Então vamos voltar para o Maquiavel. O Maquiavel, através do professor Vitor Lima, no vídeo dele, ele dá a entender que os bonzinhos são uns panaca que vão acabar maltratando o próprio povo, porque a bondade dele só serve para ele. Fato. Então vamos lá. Se a pessoa nasceu com uma natureza
altruísta tem todas as possibilidades de exercer essa benevolência. É sustentado para isso, vive num lugar ou tem como ir para um lugar que favorece esse tipo de atitude, maravilhoso. Ele está servindo a quem? Está servindo a ele. Não serviu a ninguém. Será que ele vai para a colônia? Não sei, de repente vai. Mas ele fez alguma coisa nessa vida em prol dos outros? Certamente não. Em contrapartida, um chefe de morro do Rio de Janeiro, pelo menos no tempo que eu era menino, ele comandava com maldade uma população que se orgulhava dele, porque ele colocava paz e tranquilidade na comunidade. Ninguém roubava, ninguém pulava muro, ninguém tocava música alta, ninguém fazia porcaria nenhuma, porque se fizesse a polícia chegava e a polícia ia incomodar ele, ele não deixava ninguém fazer nenhuma besteira. E se fizesse, perdi o braço, perdi a perna, perdi a vida. Então ele usava do leão, da agressividade, usava da astúcia para fazer dessa maldade em prol que o resto temesse a ele? Sim. No final das contas, tinha uma positividade? Tinha. Ele certamente foi para o umbral, mas ele serviu a comunidade, ele usou de empatia. Foi mal com alguns e bom com a maioria. Certamente ele vai virar um líder no umbral. Como alguns guias que eu conheço. Então, o bonzinho está servindo a ele. E, por não usar da astúcia também, não está servindo a uma comunidade a mais. Ele se fechou no ovo. Agora, um político que rouba, mente, rouba, mente, rouba, mente, rouba, está servindo a ele também. Só se fechou no ovo, mas só que é um ovo podre. Que a morte chegando, carrega não é para o umbral, não, carrega para os abismos. Existe um umbral acima da crosta da Terra e existe um umbral nos abismos, dentro da crosta. E presta atenção, vamos falar de político. O político, ele pode vir à Terra tanto pelas colônias, porque lá foi preparado para exercer um cargo. Chegando aqui, ele pode cair e se ferrar. É um risco. Existe uma história que juntou-se lá mais de 30 para fazer um negócio maravilhoso aqui, e dos 30 só 2 cumpriram. Os outros falaram, não, estou cheio de dinheiro, estou cheio de família, estou cheio disso, estou cheio daquilo, não quero fazer nada não. Então existem esses que são preparados, e todos que vêm a uma missão são preparados antes de vir. E existe o pessoal do próprio umbral que prepara para também chegar. Às vistas do pessoal lá de cima, sim. Mas o pessoal lá de baixo acha que pode vencer de repente. É tudo ao gosto de Deus? É tudo ao gosto de Deus. Por quê? Porque Deus inventou o tentador. Então, quando esse pessoal do umbral arruma políticos safados que mente, rouba e mente, rouba e mente, e ilude as gazelas, os ignorantes, os pretensiosos, que acreditam nas mentiras, fazer o quê? São tentadores de Deus. Jesus no deserto, jejuando. Quem estava lá? Ninguém. Quem viu para escrever? Ninguém.
Se um dos apóstolos escreveu, não me lembro qual deles foi, eu acho que foi Lucas, foi porque Jesus ditou. E Jesus fala, Satanás veio me perturbar. Mas Satanás é o nome que colocaram depois, era o tentador no início da Bíblia. O tentador veio me atentar. Quem é a cobra do paraíso que Deus escreveu a história do Adão e Eva? O tentador. Que Deus criou o animal mais safado. Está lá escrito na Bíblia. A cobra é o animal mais... Usa um nome lá que eu não consigo guardar. Mais safado, pilantra. Sedutor. Para quê? Para te pôr à prova. Deixa eu ver se eu esqueci de comentar alguma coisa. Então vamos lá. Repetindo. Você tem duas formas para ver a vida. Ou se deixar iludir que você criou o ego te ilude que você o criou, e assim o ego do corpo, que é a aprovação da sua alma, toma conta da sua vida e te retorna para o umbral, ou te retorna para mais adiante viver uma vida semelhante, porque você não venceu essa. Eu já contei uma história de um cara que um grupo de socorristas veio com um outro sujeito que não era socorrista, todo mundo achou estranho, mas o mandão, o comandante supremo lá mandou ele junto. Aí todo mundo percebeu que alguma coisa podia acontecer em determinada hora dentro do umbral, numa cadeia. Aquele que normalmente fugiria do grupo se chegou porque reconheceu o irmão, esse que não era o socorrista, mas estava no grupo. E esse então vira: Lúcio, o que você está fazendo aqui? Aí Lúcio fala: 2000 anos atrás, a memória está ali, naquele segundo. Você não perde a memória das soluções, dos amores, dos sentimentos. Lúcio, o que você está fazendo aqui? Preferi ficar aqui. Eu matei minha mulher naquela época, há 2000 anos atrás, era um romano importante. Depois revivi com ela 7 vezes e matei ela 7 vezes. Não quero matar ela a 8ª, preferi ficar na cadeia no umbral. Então as vidas se repetem se você não se resigna, regozija, resolve-se. Então, ou você vê a vida pelo ego, que te ilude que você o criou e vai te jogar para o umbral novamente para depois voltar para as colônias, para ser preparado para uma próxima vida, ou em vida, faz como Jesus mandou para Nicodemos: em verdade vos digo, se você não renascer para o Espírito ainda em vida, tu não verás o reino do céu, a colônia. Porque o que é carne, o que é espírito. E para agradar a Deus, que é espírito, tem que ser pelo espírito. Isso ele falou, a tese não é minha, é dele. Então, ou você se deixa levar pelo ego do corpo, ou acorda a alma para parar de julgar, porque o ego está julgando todo mundo que é diferente dele como errado, para perdoar, dar a outra face, para não entrar em intrigas do veneno, da agressividade do budismo, para perceber que você não tem que se apegar a nada, mas tem que servir a todos sem escolher a quem, porque quando a morte chegar, nada disso mais será seu, a não ser as boas lembranças, porque as más lembranças vão te jogar para o umbral. Maquiavel, políticos, poderosos, comandantes da família, da sociedade, do trabalho, do sindicato, do estado, do município, do país. É tudo a mesma coisa, é tão pequenininho como grande, é a mesma coisa.
Comandante Mao, pô, tem nome na história, Napoleão, Alexandre o Grande, mataram 300 mil, mas tem um nome na história. Os bons, poucos. Quem é lembrado por bondades que fez, por virtudes que ensinou? Pô, muito poucos. Eu acho que só Jesus. Ou e alguns santos, sei lá. Brincadeira. Então não tem esse negócio de bonzinho, malzinho. Tem só a hora da morte que virá e a tua consciência vai te cobrar. O que você quer? Já fiz outros vídeos que falam isso. A vida não acaba com a morte. A vida acaba quando você consegue voltar à colônia. Porque quando você morre e vai para o umbral, você continua vivo, com todas as manias, com todos os apegos, com todos os vícios, com todas as dificuldades, dores. Você só consegue se liberar da vida quando é resgatado para a colônia e sai do hospital de lá. Aí sim, a vida acabou e vai recomeçar uma próxima. Então você quer viver sem se importar com a má estadia no umbral? Ou você quer viver se preocupando que a consciência vai lhe cobrar para você passar uma temporada longa no umbral ou subir direto? Ou se tiver que passar por lá, que seja pouco. Essa é a regra. Maquiavel, políticos, bonzinhos, mauzinhos, ego, consciência. Ego, corpo, consciência, alma. É isso que vocês têm que pensar, é isso que vocês têm que lembrar. O ego vai ser latente, vai se repetir a cada dia? Vai. Mas se a cada dia você lembrar que a morte irá chegar, pronto, tá bom, a consciência ficou limpa. Conheço um bando de gente que a sociedade fala que é perverso. Eu trato deles. Sabe o que eu trato? Eu trato que eles tenham a consciência limpa. Ninguém vai te julgar depois da morte, a não ser a sua própria consciência. Se a sua consciência estiver limpa, estou fazendo um negócio que a sociedade condena, mas é em bem, mas é em prol de A, de B, de C. Olha como eu sou virtuoso. A consciência está limpa. Eu já cuidei de dono de morro no Rio de Janeiro. Já cuidei de várias prostitutas. Já cuidei de um bando de gente. Sabe? Para mim está tudo certo. É a vida que Deus deu a eles. Cabe a eles comandar a própria consciência. Porque a morte irá chegar um dia. É só isso. A arte da política para o ego. A arte da política para o dia que a morte virá, porque a vida é você contra você mesmo. Aí é que é. Porque se você está lutando para ter muita coisa, você está se apegando nas coisas. Você vai conseguir largar quando a morte chegar ou vai ficar no apego, que é um dos venenos? Você está brigando para conseguir. Você vai conseguir parar de brigar depois que morrer? Se você não conseguiu fugir desse tipo de comportamento, mas não. Teus desejos, eu desejo isso, eu desejo. Não deseja nada, deseja ser feliz e dar felicidade aos outros. Porque do contrário, você vai continuar desejando depois de morto. E vai parar no vale dos desejos tal, do umbral. Porque você não se preparou antes da morte. Eu acho que eu já falei muito. Gente, gostou, dá o like, gostou, compartilha, gostou, não sei o que, joga pedra se não gostou, tá? Um abraço.